O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua santa palavra, ministrados por esse tempo de adoração. Sabemos que Tua presença se manifesta diante de nós, porque Tua palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita. E também o Senhor disse que em qualquer momento que 2 ou 3 se reunissem em Seu nome, o Senhor estaria ali. Então nós temos a profunda consciência de que nós não estamos estudando um livro como quem faz uma análise científica, racional, metodológica. Nós estamos diante da palavra viva, ministrada pelo Espírito Santo, com a presença do Deus vivo entre nós. Então manifeste-se diante de nós com poder, com verdade, porque esse é o nosso desejo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos. Ontem eu falei sobre Atos 1. Atos 1, a ascensão de Cristo. Atos 2, a igreja nasce. Você vai se lembrar, tempo de Pentecostes. Pentecostes era uma festa. Uma das 4 grandes festas obrigatórias do povo judeu, que não importa onde você morava, você ia para Jerusalém, obrigatoriamente, para festejar diante desse calendário sagrado, esse calendário litúrgico, por assim dizer. Então, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 discípulos de Jesus. As pessoas começam a manifestar as verdades de Deus em outros idiomas, de modo que aquelas pessoas de vários países e regiões compreendiam as verdades do Evangelho, cada um em sua própria língua. Em sua própria língua materna. A gente não está falando de língua de anjo, a Bíblia nunca falou disso. Está falando de diferentes idiomas, de modo que cada um foi capaz de compreender. E quando eles se deram conta de que aquele povo que não falava seu idioma começou a falar das verdades do Evangelho na sua própria língua, eles se perguntaram: o que está acontecendo? E aí Pedro, tomado pelo Espírito, falou: o que está acontecendo é que isso é o cumprimento da promessa lá do profeta Joel. Porque Joel disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E essa promessa não é apenas para nós e não é apenas para vocês, mas é também para os seus filhos e os filhos deles. E Atos capítulo 2 vai dizer que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas à comunidade dos discípulos de Jesus. E como é que esses discípulos de Jesus viviam? Atos 2, 42 a 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Eles não consideravam seu coisa alguma, mas compartilhavam tudo com todos. E por essa partilha generosa e por essa comunidade derramada, ou essa comunidade empoderada pelo Espírito Santo, Atos 2,47 vai dizer que Deus adicionava diariamente os que iam sendo salvos. Você imagina fazer parte de um povo como esse. Um povo que partilha, um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que o texto diz estava junto todos os dias, seja no templo, seja nas casas. Isso num contexto de 1º século Império Romano é um escândalo. As pessoas olham e falam assim: como assim? De onde é que esse povo surgiu? Eu sei que esse daqui é um senhor de escravos, eu sei que esse daqui é um escravo. Como é que no domingo eles estão reunidos e chamando um ao outro de irmão? Como assim? Rompe-se toda essa hierarquia no qual um subjuga o outro a partir do poder. Que tipo de gente é essa? E se você perguntasse que tipo de gente vocês são, eles diriam: nós somos o tipo de gente do jeito de Jesus.
Porque foi assim que Jesus viveu e é assim que Jesus nos ensinou a viver. Então a igreja nasce, a igreja cresce, a igreja avança. A hipocrisia tenta entrar dentro da igreja. Talvez você já tenha ouvido o episódio de Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Você tem lá um casal que vende uma propriedade, ninguém mandou vender. Aí eles vão dar oferta, ninguém mandou ofertar. Só que quando eles vão ofertar, eles tentam estabelecer uma hipocrisia. Eu não sei qual era o valor, mas vamos dizer que era 100. Aí eles falaram que foi 50, aí deu lá um dízimo de 5. E aí eles chegam para Pedro, primeiro Ananias, falam, tem aqui uma generosidade que eu queria exercer. O Pedro fala, foi isso mesmo que você conseguiu? Ele fala, foi. E o Pedro fala, você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. Pum, caiu morto. Imagina assim, dia de hoje, mentiu, pá. A igreja ia dar uma diminuída. Pensou, confissão assim, gabinete pastoral. Tá falando a verdade, irmão? Tô, pastor. Pá! Já era. Aí vem a mulher depois, meio desavisada. Ela falou, então, meu marido estava aqui, não sei o que aconteceu, ele está demorando. Ele veio trazer uma oferta. É a verdade, a oferta que a gente vendeu lá. Por quanto? Foi por 100? Não, foi por 50. Está aqui o dízimo de 5. Tá vendo os pés ali daqueles homens? Então, foram eles que arrastaram o teu marido, porque ele mentiu, você mentiu também. Pum, morreu junto. Aí vai, leva os dois. E aí é dito que a Jerusalém foi tomada por grande temor. Por que por grande temor? Porque agora eles perceberam que esse povo era um povo que caminhava em seriedade. Muitos continuavam a juntar-se a isso. Aí em Atos capítulo 6 a gente tem o primeiro problema mesmo da igreja, porque a igreja de Atos era uma igreja ideal, mas não era perfeita. Às vezes a gente lê Atos com o ideal da perfeição e não do referencial. Então não existe igreja perfeita, nem em Atos foi. Por quê? Porque é formada por seres humanos. Atos 6 existe um problema de ordem social. As viúvas de fala grega estão sendo ou sentindo-se negligenciados. Então o que acontece? O pessoal lá levanta 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, respeitado dentro e fora da igreja, para resolver esse problema, e resolve. Um desses homens se chamava Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7. E um outro desses 7 homens se chamava Filipe. É diante de Filipe que a gente está aqui. Mas é importante a gente entender que em Atos capítulo 8, e eu não li o começo desse texto, mas Atos capítulo 8 acontece algo bastante significativo. Diante da perseguição de Estevão, tem um jovem lá, proeminente, chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. E ele começa a perseguir a igreja. Ele estava dando seu voto de anuência para o martírio de Estevão. Enquanto o pessoal apedrejava Estevão, Saulo estava lá, de braço cruzado, olhando o que estava acontecendo. Mas Atos 8, versículo 2, diz que todos, exceto os apóstolos, são dispersos. Ou seja, essa igreja que cresceu absurdamente, agora diante da perseguição, a turma foge, a turma vai embora. Chega aqui uma galera que fala assim, olha, vocês são cristãos, então agora vocês vão ser presos, vocês vão ser torturados e vocês vão ser mortos. O que a gente faz? A gente vai embora. Pernas para que te quero, cada um vai para um canto. É o que acontece aqui. Só que Saulo e seus amigos achavam que ao dispersar a igreja, o evangelho ia diminuir. Mas Atos 8, versículo 4, diz que os dispersos pregavam o evangelho por onde quer que fossem. Então, quem foram os dispersos? Todos, exceto os apóstolos. O que os dispersos faziam? Pregavam o evangelho em todo canto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foram os apóstolos que, fundamentalmente, espalharam o evangelho pelo mundo. Foi gente como eu e você. Foi gente como eu e você. Por onde eles passavam, eles compartilhavam da sua fé. E assim o evangelho vai sendo espalhado por todo o Império Romano. E nesse pano de fundo nós temos aqui a história de Filipe. Filipe, chamado de Filipe o Evangelista, ele vai para Samaria. E lá em Samaria ele prega o evangelho. Lembra do que eu falei ontem, Atos 1:8? Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, quando Filipe vai para Samaria, a gente ainda vai falar sobre Samaria, domingo de manhã. Quando Filipe vai para Samaria, que é um ambiente assim, onde o judeu considerava um cidadão de segunda classe,
Ele prega o evangelho, um avivamento acontece, é o cumprimento da promessa de Atos 1:8. Sinais e maravilhas são realizados, o Espírito Santo é derramado, tudo isso através de um homem, Filipe. Mas olha só o versículo 26, aí a gente vem para o nosso texto. Diante de tudo isso, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, presta atenção nessa expressão, deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Então, em meio a um verdadeiro avivamento, gente se convertendo, tinha um cara lá chamado Simão o Mago, um feiticeiro, que aí parece que se converte, depois não se converte, a gente percebe que ele é um mentiroso, que ele quer manipular o sagrado. E Filipe está protagonizando esse negócio todo. Diante disso tudo, uma voz. Filipe, sai de onde você está e vai para um lugar deserto. Primeira observação que eu gostaria de fazer, ou primeira aplicação, é sobre a importância de nós ouvirmos a voz de Deus nas nossas vidas. É claro que nem sempre vai ser tão óbvio como a aparição de um anjo. Eu penso que seria legal esse negócio, assim. Já pensou? Então, assim, a gente está com uma dificuldade, a gente está com um dilema, a gente está com uma dúvida. Por onde será que eu vou? Que emprego eu arranjo? Que faculdade eu faço? Namoro com essa ou com aquela ou com aquele, enfim, né, obviamente. E aí você está ali em dúvida, você começa a orar, você fecha os seus olhos e fala: Deus, eu preciso de direção. Aí você ouve um barulho. Aí você olha para o lado e fala: ué, que isso? É um anjo. Aí o anjo fala assim: então, você estava orando? Aí Deus me mandou aqui para te responder. Seria legal, né? Mas não é tão fácil assim, não é tão simples. Quem dera, né? Tá aqui a resposta. Agora, ouvir a voz de Deus não é o mesmo que dar ouvidos à voz de Deus. A gente escuta o tempo todo. No momento onde a palavra aqui está sendo pregada, você está escutando. Se você vai dar ouvido ao que Deus tem a dizer através da sua palavra, é outra coisa. É uma escolha sua. E é importante observar isso porque a orientação que o anjo concede a Filipe, com todo respeito, não faz nenhum sentido, humanamente falando. Nenhum sentido. Pelo contrário, é uma orientação que vai contra toda a lógica do momento que Filipe estava vivendo. Por que alguém abandonaria um avivamento? Então, assim, o grupo de jovens, adolescentes, está crescendo, e um negócio assim, o povo se convertendo, se batizando. Aí Deus fala assim: não, vamos parar com tudo que está acontecendo, vamos para outro canto. Não tem sentido, o menor sentido. Porque qual é a observação mais óbvia acerca de um lugar deserto? Por que Deus tira Filipe do meio de um povo e manda ele ir para uma estrada deserta? O que tem num lugar deserto? Nada. Tem nada no lugar deserto. Se o Filipe fosse meio assim de discutir com Deus, eu acho que ele diria: mas Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor, estrada deserta, não tem ninguém. Mas olha o versículo 27, Filipe não faz isso. Versículo 27, ele se levantou e partiu. Isso me lembra muito Gênesis 12, chamado de Abrão. Olha, agora tá até pegando a internet aqui, ó. Você vê, o inimigo é sujo. Quando eu queria 3G não pegava. Pronto, agora você vê, ó, pronto, modo avião agora. Gênesis 12, Deus chega para Abrão, eu mencionei isso ontem, e ele fala assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Sai da tua terra, ok, consigo entender. Do meio dos teus parentes, desafiador, meu ambiente comum, mas consigo entender. Mas vai para onde mesmo, Deus? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, como assim vai para um lugar que eu vou te mostrar? Eu saí de Campo Mourão, eu não conhecia aqui. Qual foi a primeira coisa que você acha que eu fiz quando eu entrei no carro? Pronto, liguei lá. Porque eu quero saber de onde eu estou saindo, para onde eu vou, quanto tempo demora. Ele me deu 2 rotas, inclusive. Eu escolhi a rota que mais parecia adequada. Então eu não quero apenas saber o destino, eu quero saber cada passo de como é que eu chego lá. Nós somos assim. Nós queremos saber como é que a nossa vida vai ser. Nós queremos saber se nós entrarmos nessa faculdade, se a gente vai conseguir sair depois formado, e se a gente vai começar bem no mercado de trabalho, e se a profissão que eu escolhi ela tem algum potencial, inclusive financeiro, de rendimento. Então nós fazemos contas.
Aliás, o grande desafio do ser humano é saber que ele não tem controle sobre a sua vida. Não foi isso que a pandemia nos mostrou? Que um vírus microscópico e invisível pode fazer com que você não saia de casa. Pode fazer com que o ar falte nos seus pulmões. Ou seja, ricos e pobres, pessoas à margem e poderosos, todos submetidos a uma situação de impotência. De modo que nós fomos tomados por esse senso de incapacidade, ao menos que momentâneo, onde fala, meu Deus, a vida realmente é como um vapor. Novidade, a Bíblia já diz isso há 2000 anos. Mas como nós somos teimosos, a gente já esqueceu disso também. A gente acha que de novo nós temos o controle da nossa vida. De novo nós sabemos aquilo que vai acontecer. Então, Abraão é chamado pai na fé, porque ele é alguém que obedece a Deus não por saber o destino. E essa é a nossa vida também. Não diz respeito a nós sabermos todos os passos e onde é que a gente vai chegar, humanamente falando, e nessa vida. Para nós, basta saber quem é que nos acompanha. Então Filipe parece que pensava assim. A orientação não fazia sentido, mas quem ordenava era digno da sua confiança. Então tem vezes e tem momentos da nossa vida que talvez você terá uma convicção que não lhe fará sentido. Eu me lembro quando a gente plantou a igreja lá em 2010. E aí, 2010, beleza, a gente está ali, 15 pessoas, com uma convicção. E aí Deus começa a trazer um pouquinho mais de gente, muito timidamente. E acho que foi em 2011 para 2012, estava orando, falando com Deus, não sou um sujeito místico, sou até bastante cético assim para um pastor, para te falar a verdade. Eu creio em Deus, creio na palavra, mas esse negócio, eu admiro essa turma que ouve Deus o tempo todo, eu não consigo mesmo, eu acho que eu sou meio lerdo. Mas naquele momento eu tive convicção de que assim, era vontade de Deus. E o que era a vontade de Deus? Porque a gente não tinha lugar para se reunir. A gente se reunia na praça, a gente se reunia num buffet que a gente alugava. A igreja nasceu na rua, literalmente. Cada semana era um lugar diferente. E aí eu pensei assim, acho que a gente precisa de um lugar para se reunir. E aí eu chamei assim todos os homens da igreja, tipo todos os 12. Reuni todo mundo numa sala, na casa de um irmão. E eu falei assim, irmão, seguinte, eu acho que a gente precisa de um local. Aí um cara falou, precisa mesmo, pastor, acho que você está certo. Falei, então, vamos procurar? Vamos procurar para alugar, beleza. Pouca gente, portanto pouco recurso. Aí um deles, um dos mais velhos, que tinha um pouco mais de juízo, porque a gente não tinha juízo nenhum, perguntou assim, pastor, até quanto o valor do aluguel? Isso era 2012. Falei, eu acho que até uns 3 mil reais de aluguel. Ele falou, esse é nosso orçamento? Eu falei, não é, mas eu acho que até 3 mil reais vai. Ele falou, não, pastor, eu quero saber quanto que a gente tem para pagar de aluguel. Eu falei, então, a gente não tem nada, mas eu acho que até 3 mil vai. Ele falou, pastor, acho que o senhor não está entendendo a minha pergunta. Eu falei, não, eu acho que você não está entendendo a minha resposta. Aí ele, meio contrariado, tá bom então. Eu vou resumir, porque é uma história longa e da graça de Deus, mas nós alugamos um local, fizemos uma reforma lá de 60 mil reais, não me pergunte como, porque o local estava um lixo. Aliás, não foi 3 mil reais, foi 1.500, porque estava um lixo o lugar. Então você imagina o quão ruim estava. E no domingo da inauguração, 7 meses depois do início da reforma, onde nós fizemos a reforma, não contratou projetista, não contratou nada, nós fizemos. No domingo da inauguração, as contas estavam todas pagas, a reforma estava paga, o aluguel estava pago e a igreja estava cheia. Um povo assim de 20 pessoas, no primeiro domingo a gente tinha 100 e poucas pessoas. Eu não falo isso como uma consciência de mérito, olha como eu sou um homem de fé. Não, é pelo contrário. É o como é importante nós ouvirmos a voz de Deus e, em segundo lugar, obedecermos a voz de Deus, quando de fato a voz de Deus
Claro que sempre pela revelação que já está posta, pela palavra, por aquilo que está escrito, mas por vezes com uma profunda convicção nas nossas mentes e corações. Aliás, uma vez, eu não sei se vocês conhecem o pastor Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, porque tem dois, né? Paulo Borges Júnior, o mais velho, mais gordinho. Muito amigo meu, da minha esposa, de lá de dentro de casa. Ele é um homem de muita fé e de muita visão. Eu perguntei certa vez para ele, eu falei, Paulo, você é meio doido, cara. Aí ele deu risada. Eu falei, como é que você sabe que você não está ficando doido quando você toma uma decisão? Ele falou, é porque cada sim que eu penso ter ouvido de Deus, eu preciso do amém da vida dos irmãos. Eu falei, interessante. Ele falou, porque Deus não fala com ninguém sozinho. Deus fala com o seu povo. Então, por mais que não fizesse sentido, eu tinha um sim de Deus no meu coração. E aí eu precisava ver se havia um amém. E aí eu compartilhei com os irmãos e eles falaram, amém. É isso, é um lugar, é isso que a gente vai ver. Como? Aí é outra história. Aí é o improvável. Aí é a relação de fé. Mas existe um amém? Então a gente caminha. Então não apenas é importante nós ouvirmos a voz de Deus, mas obedecermos a voz de Deus. Isso aqui é um critério importante. Nós não obedecemos a voz de Deus simplesmente para sermos abençoados, mas nós obedecemos a voz de Deus para que Ele seja glorificado. Porque senão pode ser ilusão das nossas mentes. Pode ser o nosso coração enganoso, fazendo parecer que é vontade de Deus quando é vontade nossa. Então está aí um bom termômetro. Quando é que Deus fala? Não que isso não possa ser bênção também na minha vida, mas Deus geralmente fala a partir de um momento onde Ele mesmo será glorificado. E aí a gente continua na história, no caminho, olha só, no caminho da estrada deserta, deserto onde não tem ninguém, apareceu um homem, já estamos no lucro. Apareceu quem? No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta do livro Isaías. Você sabe o que é um eunuco, né? Eunuco é alguém castrado, literalmente. Por que castrado? Porque ele era alguém da corte da rainha. Ele não deveria oferecer perigo, o rei não ia gostar disso. Entendeu? Então ele estava ali, mas era um sujeito importante, era alguém de confiança. Provavelmente um pagão, no máximo um prosélito. O que é um prosélito? Um cara que não era da nação de Israel, mas pode ter ouvido falar do Deus de Israel e converteu-se ao judaísmo, ao Deus de Israel. Por que eu acho que ele era um prosélito? Porque ele vai para Jerusalém adorar a Deus. Então ele tinha alguma consciência de quem esse Deus é. Só que, eu não sei se você sabe, mas o texto não diz, mas ele não pôde entrar no templo. E por que ele não pôde entrar no templo? Porque o Antigo Testamento era claro nos seus ordenamentos de que alguém mutilado no seu corpo não podia entrar no templo para adorar a Deus. Interessante. Então você imagina que esse cara viaja mais ou menos 4.000 quilômetros de carruagem. Você veio o quê? 2 horas de ônibus, você já achou que demorava. 4.000 quilômetros de carruagem para chegar até Jerusalém, ida e volta, tá? Para adorar a Deus. Mas ele não consegue. Isso nos fala algumas coisas sobre esse homem. Primeiro que Deus já estava preparando o coração dele. A viagem era exaustiva, o custo dos pergaminhos era alto, não tinha a Bíblia no celular, não tinha Novo Testamento de bolso, não tinha nada disso. Era caríssimo você comprar um pedaço de texto. E ele vai adorar a Deus, mas ele não pode fazê-lo como ele gostaria. Deuteronômio 23, versículo 1, é claro quanto a essa questão. Ou seja, a religião não lhe conferiu acesso, mas Deus desejava se relacionar com ele. Eu vejo tanta gente nessa mesma realidade. Eu vejo tanta gente que tenta estabelecer uma busca honesta a Deus e nem sabe como. Nem sabe como chegar. Nem sabe como falar com Deus. E às vezes a gente está achando que as pessoas estão mal intencionadas. Tem uma moça lá em Campo Mourão, uma senhora já. E aí ela começou a matriarca lá da família, ela queria que eu compartilhasse o evangelho para os filhos dela, ela é bem católica.
E ela foi com a minha cara. Ela falou, você não pode vir aqui ensinar a Bíblia pra gente? Eu falei, eu adoraria, mas eu estou sem tempo, de verdade. Ela falou, e se você vier uma vez por semana na hora do almoço? Você tem que almoçar, almoça com a gente e ensina a Bíblia. Eu falei, tá bom, acho que eu posso. Então vamos lá. E aí a gente foi compartilhando o evangelho, aquilo se tornou um discipulado, a turma toda foi lá. Mas eu lembro que ela, muito bem intencionada, ela se relacionava com Deus através de Jesus. Ela tentava se relacionar com Deus através de Maria. Tentava se relacionar com Deus através de cristais. Tentava se relacionar com Deus através de reiki. Muito doida assim. Mas ela estava tentando. Então, o espírito da religiosidade vai olhar para uma mulher como essa e falar, ô sua idólatra, você precisa se arrepender. Mas não é isso que Paulo faz em Atenas. Num bando de idolatria, Paulo olha e fala, atenienses, andei aí pelas suas ruas e percebi que vocês são bastante religiosos. Inclusive percebi que existe um altar ao Deus desconhecido. Então, sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu quero lhes falar, esse Deus é o Deus criador do universo. E ele prega o evangelho. Então a gente tem que entender que há pessoas que estão na busca. E a gente precisa discernir quais são os caminhos de diálogo com esse tipo de gente. E não simplesmente rechaçá-lo, porque a religiosidade exclui. Mas o evangelho é aquele que, trazendo a verdade em amor, acolhe as pessoas. Meu terceiro ponto. Deus está interessado em indivíduos. Não é óbvio? É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Por que Deus faria Filipe sair do meio de uma multidão para ir para uma estrada deserta para encontrar com um só homem? Se nós fizéssemos assim o planejamento estratégico da expansão do reino, a gente não faria isso. Se eu fosse um consultor estratégico e de marketing de Deus, eu falaria, Deus, não é uma boa ideia não. Acho que é melhor assim lidar com multidão, né, escala, você vai potencializando essa mensagem, você tirar um menino bom aí, ó, potencial, para uma estrada deserta para falar com o eunuco, não vale a pena. Mas o nosso Deus é assim. Não que ele não se manifeste às multidões, mas ele se interessa por indivíduos. Você talvez se lembre da história, ou uma das histórias mais belas do Evangelho de Lucas, com 3 desdobramentos. É a mesma história, é a mesma mensagem. Deus diz o seguinte, ou Jesus diz o seguinte, contando uma parábola desdobrada em 3 expressões. Jesus fala, um certo pastor tinha 100 ovelhas. Fugiu uma. E ele falou que se lasque. É isso? Não, não é. Ele deixou as 99 e ele foi atrás de uma. Porque uma importa para um coração do pastor. Aí ele conta de um outro jeito. Tinha 10 dracmas, 10 moedas. A mulher perdeu uma. E o que ela disse? Que bom que ficou 9? Não, ela vasculhou a casa inteira. Até achar a dracma perdida. Porque o coração de Deus é esse. Um homem tinha 2 filhos. Um que parecia muito bom e o outro que parecia rebelde. O rebelde foi embora. O pai se contentou com o filho bom que ficou. Não, negativo. O pai ficou na varanda, esperando todos os dias até que aquele filho retornasse. E quando aquele filho retornou, ele diz, esse meu filho parecia estar morto, mas agora está vivo, agora existe festa. Engraçado que o que ficou e parecia obedecer se mostrou um baita de um religioso depois. Porque ele fala assim, esse teu filho aí, ó, que gasta teu dinheiro, que gasta a herança, que gasta com prostituta, que gasta com festa, você faz festa para ele? Eu estou aqui, eu sempre te obedeci, você nunca matou um novilho para mim? Esse teu filho, veja, ele não fala o meu irmão. Ele fala, esse teu filho, pode olhar no texto depois. E aí o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então tem gente que obedece por obrigação. Tem gente que vive na casa do pai por medo. E Deus está dizendo que ele ama ambos. E que um se desvirtua, mas volta. E que o outro, mesmo estando dentro, precisa se converter de verdade. Mas esse é o coração de Deus. Deus se interessa por indivíduos. Deus se interessa por você. A pergunta é se eu e você estamos dispostos a nos entregarmos em prol de uma pessoa. Nos dedicarmos, nos sacrificarmos, sairmos da nossa zona de conforto, amar, compartilhar o amor de Deus. Eu queria que você fizesse esse exercício por
3 segundos. Quem é uma pessoa que Deus colocou na sua vida e no seu caminho que não conhece a Jesus ainda? Pensa num nome. E aí eu te faço uma outra pergunta. Sabe por que Deus colocou essa pessoa na sua vida e você na vida dela? Para que ela conheça Jesus através de você. Porque se não for através de você, como é que ela vai conhecer? Claro, nós somos reformados, nós entendemos que quando Deus quer, Deus alcança, Deus predestina, Deus elege, Deus vai alcançar. Mas que privilégio fazer parte do que Deus está fazendo, que é o meu quarto ponto. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Fala a verdade, Deus não podia mandar o anjo direto para o eunuco? Não era mais fácil? Deixa Filipe lá, fazendo o serviço dele. Em vez de colocar um anjo, viagem, né, longa, sai do céu, vem para a terra, um negócio, é um deslocamento. Então manda o anjo, fala com o Filipe. Filipe, vai para o caminho deserto. Filipe vai. Filipe, olha a carruagem. Filipe vê. Filipe vai falar com o eunuco. Dá muito trabalho. E tem chance de dar errado. Então pouparia tempo, pouparia esforço e não tinha risco de dar errado. Por que Deus está fazendo isso? É porque Deus não está interessado em performance, Ele está interessado em relacionamento. Por que Deus usa a minha vida e a sua vida? Porque Deus não está preocupado apenas em fazer uso da obra das suas mãos. Deus está preocupado em te incluir naquilo que Ele está fazendo. Faz muito tempo que eu não lavo o carro, eu mando lavar agora, porque não tem mais lá garagem, eu mudei de lugar. Estou num prédio que não dá para lavar carro. Mas uma vez eu lavando o carro, eu chamei o Noah, que era o meu mais velho, para me ajudar. O que acontece quando um pai chama um filho de 5 anos para ajudar a lavar o carro? Ele mais atrapalha que ajuda. Pronto. E aí ele entra em casa e fala: mamãe, lavei o carro. Sendo que eu levei mais tempo para consertar o que ele havia feito de errado do que para usufruir daquilo que ele tinha feito de certo. Então Deus não está nos chamando. Então essa crise você não precisa ter. Deus não está nos chamando com a expectativa de que a gente não o frustre. E de que nós sejamos tão bons que Ele vai se beneficiar daquilo que a gente pode fazer. Não tem essa crise. Deus está me chamando e te chamando porque Ele tem um interesse em nos envolver no processo. Para que depois da gente ter atrapalhado tudo, a gente ainda possa voltar para casa com o coração de que eu fiz. E eu lavei o carro. E aí Deus dá uma risadinha e fala: lavou sim. Porque assim, fala a verdade, se Deus quisesse resolver tudo numa tacada só, Ele não mandava nem anjo. Ele abria os céus e falava: eunuco. O eunuco olhava e falava: quem é? Ele falava: é eu mesmo, Deus. Se arrepende, senão é inferno. Pronto, está resolvido. Aliás, é o conselho que eu daria para Deus para Ele fazer no mundo inteiro, assim. Não é? Mete uns terremotos, uns vulcões explodindo, uns tsunami pegando, mas sem matar ninguém, só para dar um susto. Uns raios. Aí vem, pá, hoje tem internet, né? Você faz uma live. E aí Deus fala assim: aí turma, sou eu mesmo. Me aceita ou morre, para sempre. Não era mais efetivo? Era mais efetivo. Mas Paulo vai dizer que Deus escolheu a loucura da pregação do Evangelho através da igreja para se revelar ao mundo. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Há uma história, você já ouviu falar de uma maratona, certo? Maratona, 42 quilômetros. Há quem diga que essa expressão maratona surge da Grécia Antiga, de uma batalha numa região chamada Maratona. E eu vou resumir bastante, mas o que acontece é que quando os gregos saem para essa batalha de Maratona, em menor número, eles têm quase que uma convicção que eles vão perder. Então eles dizem o seguinte para suas mulheres e filhos: se nós não voltarmos até tal dia, eles deram uma folga, tirem suas vidas, porque vocês não vão querer cair na mão dos nossos inimigos. Eles sabiam que suas mulheres seriam estupradas.
Eles sabiam que seus filhos seriam tornados escravos e seus velhos seriam mortos. Então, se a gente não voltar, resolve isso, porque é melhor do que cair na mão desses nossos inimigos. Lá pelas tantas, a batalha se desenvolvendo, e eles começam a ganhar, e eles veem que agora a vitória está muito próxima. A vitória já é uma realidade. E o general pergunta: quem é o mais rápido entre nós? Um sujeito levanta e fala: sou eu. Você precisa correr. O nosso prazo que nós demos para as nossas filhas, os nossos filhos, as nossas esposas e os nossos anciãos está se findando. Você precisa correr. E você precisa avisá-los que nós obtivemos a vitória. E ele corre. Ele corre. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 42 quilômetros. E disse a história, essa é a ideia do arauto do rei, é daí que vem a ideia de mensageiro. Diz a história que de longe ele gritaria: Evangelho! Evangelho! O que é evangelho? Do grego, boa notícia. O rei venceu. Que bela ilustração. Boa notícia. O rei venceu. Ninguém mais vai morrer. Boa notícia. E ele cai morto, exausto da batalha e da viagem. E alguém diria que o evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. É por isso que a gente caminha com senso de urgência. É por isso que é importante a gente entender que Deus usa pessoas para alcançar pessoas. É por isso que é fundamental entender que Deus poderia usar qualquer método, muito mais eficiente, mas Ele escolhe a minha vida e a sua vida, seres falhos e pecadores como eu e você, para revelar esse Deus poderoso. Mas Deus também usa gente disponível. Por quê? Porque Filipe, quando ouve essa orientação, é dito: Filipe saiu correndo. Ele correu até a carruagem. Não basta ouvir a voz de Deus, não basta estar disposto a ouvir a voz de Deus, não basta saber que Deus se preocupa com pessoas e que Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Temos que estar disponíveis. É Isaías capítulo 6, no seu chamado, nos primeiros 5 capítulos, Isaías o profeta, ele está dizendo: ai daquele, ai de você, ai do rei, ai do príncipe, ai daquela terra, ai daquele povo. Ele está cheio de convicção, exercendo juízo, mas quando ele tem um vislumbre da glória de Deus, ele diz: ai de mim. Isaías 6, ai de mim. Ai de mim que sou homem impuro, com lábios impuros. E aí vem um anjo e toca os seus lábios e fala: filho do homem, abre a boca. E ele percebe que Deus está passeando por toda a terra, buscando a quem ele possa usar. E como é que ele responde? Deus fala: quem é que eu posso enviar? Quem é que eu posso mandar? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a oração de alguém consciente das suas falhas, mas à disposição do Deus vivo. Gente, nós não devemos e não podemos viver como gente autossuficiente que acha que Deus vai usar nossas vidas porque a gente merece. Nós precisamos, repito aquilo que falei ontem, desenvolvermos um senso comunitário de autenticidade que diz: eu sei das minhas falhas. Eu sei dos meus pecados, eu sei que eu não sou tudo quanto eu gostaria de ser ainda, na minha perspectiva, na minha visão, à luz das Escrituras, mas Deus, mesmo sendo um homem impuro, uma mulher impura, de lábios impuros, se o Senhor está buscando alguém para enviar, eu estou aqui, me envia, faça o teu querer através da minha vida. É esse tipo de gente que é discípulo de Jesus. Nós somos o único povo que, quando entra em uma comunidade, já diz: eu estou aqui porque eu não presto mesmo. Você conhece outro grupo na terra que diz: eu só estou aqui porque eu não mereço? É só a gente. Eu só estou aqui porque ele teve que morrer por mim. Eu só estou aqui porque eu preciso de ajuda. Eu só estou aqui porque eu sou carente da graça. Somos nós. Então Deus deseja usar gente disponível. E aí, quando Filipe chega, o cara está lendo a palavra.
Gente, isso é o que eu chamo de ministério de bandeja. E eu ouso dizer para você, há vários anos, não é porque eu sou pastor, mas há vários anos eu assumi essa consciência na minha vida. Eu acordo e eu penso, Deus está fazendo coisas das quais eu não sei, mas eu quero estar atento para aquilo que Ele está fazendo. E se eu perceber o que Ele está fazendo, eu quero fazer parte do que Ele está fazendo. Isso muda tudo. Eu treinava jiu-jitsu por muito tempo. Parei. Eu quero voltar agora. Meus filhos estão treinando, então quero voltar. Por eles também. E o tatame do jiu-jitsu se transformou numa comunidade. Se transformou num campo missionário. Porque quando eu cheguei, eu não falei para ninguém que eu era pastor, que eu era cristão. É intencional mesmo. Vergonha? Não, é o contrário. E eu estou lá, eu estou treinando. Aí dali a pouco um cara falou, você é crente? Eu sou. Beleza, e dá-lhe treino, e apanhando, batendo, daquele jeito. Aí passa um tempo, me fala, isso tem muitos anos. Hoje está mais difícil, porque assim, graças a Deus, sem demagogia, mas todo mundo conhece a igreja lá na cidade. Então está difícil ser camuflado agora. Mas eu vou tentando ainda. Você é pastor, me falaram que você é pastor, fulano vai lá na sua igreja. É verdade, eu sou pastor. Aí dali a pouco, como a gente chama entre um rola e outro, um cara vira para mim e falou, ô pastor, eu falei, opa, cara, estou com problema lá em casa. Estou quase divorciando. Eu falei, é mesmo? Ele falou, será que a gente não pode tomar um café aqui depois do treino? Eu falei, pode. Vou resumir muito, mas esse irmão hoje em dia está lá na igreja, casamento restaurado, os filhos criados. Esse irmão, e outro irmão, e outro irmão. Tem um monte de faixa preta lá na igreja. Então é uma igreja segura. Não, vem com esse negócio de assim hostilizar a fé. Eu mando um WhatsApp só para meus faixa preta. Não precisa nem o resto. Fala, fica na porta, por favor. Você chega lá na recepção, é só uns armários. Por quê? Porque qualquer ambiente é ambiente de partilha do Evangelho, quando nós somos conscientizados de que Deus já está agindo no coração das pessoas, a gente só precisa chegar e fazer parte. Não é isso que Jesus disse? Olhem os campos. Ele não está falando de mato, ele está falando de gente. Os campos estão prontos. A colheita está pronta. Só precisa de trabalhadores. Para quê? Para chegar e colher aquilo que eu já plantei. Olhos abertos. Eu me lembro uma vez, eu fui na loja da TIM. Eu preciso terminar. Eu fui na loja da TIM. E aí eu precisava trocar um plano lá. Na época que a gente ia em loja ainda, né? Então já tem um tempo. Eu nem piso em loja mais. A gente resolve pelo celular hoje, né? E eu falei, tudo bem. Tá, a moça começou a me atender. Tem esse plano, tem aquele plano, não sei o quê. Eu falei, tá. Aí lá pelas tantas, estava quase fechando lá o negócio, falei, esse plano aqui que eu quero. Ela vira para mim e fala, eu lembro de você. Aí eu, é mesmo? Ela é. Inclusive, quando eu lembro de você, eu lembro que eu preciso voltar para Jesus. Eu olhei e falei, será que isso é um tipo de cantada estranha? Não sei, está estranho esse pau, eu lembro de você. Preciso voltar para Jesus. Aí Deus me deu uma graça que eu lembrei, porque eu tenho uma péssima característica para um pastor. Eu sou um mau fisionomista. Essa semana eu encontrei com um rapaz no aeroporto, eu estava voltando do Rio de Janeiro. Pastor! A pessoa me fala assim com uma alegria. Meu irmão, tudo bem? Aí ele, eu estou bem, e você? E a família? E a Aline, o Noah, o Gael? É para aumentar o constrangimento, né? Falei, tá bem, e a turma lá? Aí ele falou, você não está lembrando de mim, né? Eu falei, lembrando eu não estou lembrando de onde, porque teu rosto não me é estranho. Ele falou, a gente jantou junto tal dia. Eu falei, é verdade. Aí eu lembrei mesmo. Falei, Bruno, né? Ele falou, Bruno. Eu falei, caramba, me perdoa, tal. Mas voltando para a mulher lá da TIM, eu lembrei. Falei, peraí. Você não é a esposa do fulano de tal que estava indo na igreja uns 2 anos atrás? Ela falou, sou eu, pastor, eu me divorciei. Eles estavam visitando. Eu falei, puxa vida, eu sinto muito. Ela falou, inclusive, eu não voltei por vergonha de agora ser uma mulher divorciada. Eu falei, vergonha de quem? Eu falei, você acha que Deus se envergonha de você?
A propósito, o marido tinha traído ela, a mulher não tinha culpa nenhuma. Falei, você acha que Deus se envergonha de você? Ela falou, eu acho que não. Falei, então, eu sou o pastor da igreja, eu posso dizer que a igreja também não se envergonha de você, não. Ela começou a chorar ali, com o chip na mão, dentro da TIM. Não é? Tudo isso para dizer o quê? Deus está fazendo. Deus está falando com as pessoas. Deus está agindo antes mesmo da gente chegar. Mas quando a gente chega com essa percepção de que, Deus, eu sei que o Senhor já está fazendo algo, me ajuda a enxergar o que o Senhor está fazendo. E me ajuda a colaborar com o Senhor naquilo que é a sua obra. É o que eu chamo de ministério de bandeja. O cara está lendo a Bíblia. E aí Felipe chega e fala, e aí? Ele fala, e aí que eu estou lendo a Bíblia, mas não tem ninguém para me explicar. O que Felipe faz? Explica. E não é a Bíblia em qualquer texto, é num texto messiânico. É num texto de Isaías que fala de Jesus. A dúvida do cara, ele está falando de si mesmo ou está falando de um outro? Felipe prega o Evangelho. Felipe aponta as pessoas para Jesus. É o que nós precisamos fazer, apontar as pessoas para Jesus. E aí eles estão passando, a turma vê água e o eunuco fala, tem água aqui. O cara acabou de ouvir o Evangelho. Tem água, posso me batizar? Aí o que o Felipe respondeu? Não, veja bem, se você entrar na nossa classe de novos membros, depois de 32 semanas você pode. Nada contra, a gente tem classe de novos membros lá. Mas não é isso que Felipe responde. Felipe fala, você crê? Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é Senhor? Então eu vou te batizar. O cara estava pronto? Aí eu te pergunto, o que é estar pronto? Para o Evangelho estar pronto é crer em Jesus. Está vendo? A gente complica as coisas. Porque a gente nunca vai estar pronto. Mas a gente caminha com Jesus. E fala, Jesus, eu sei que eu não estou pronto, mas o Senhor me ajuda a caminhar cada vez mais parecido contigo. Aí Jesus diria, eu te ajudo. Vamos juntos. E a história termina com versículos 39 e 40, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Eu acho legal esse ministério de Filipe. O cara ouve anjo, o cara some, não é legal? Eu acho legal. Os nossos irmãos pentecostais gostam dessas coisas. Eu também gosto, eu só não acho que acontece muito. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, apareceu, e indo para Cesareia, fez o quê? Fez o que ele sempre fazia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uma orientação improvável, diante de algo que não fazia sentido. No meio de um avivamento, Deus tira o cara para ir para uma estrada deserta. Dessa estrada deserta ele encontra um homem, para que um homem fosse alcançado pelo Evangelho. E uma só vida já seria mais do que suficiente para ter festa nos céus, a gente sabe disso. Mas eu gosto de pensar que Deus faz coisas muito além daquilo que a gente pode imaginar. Por quê? Porque esse homem volta para o seu país. Esse homem volta para a sua corte. Esse homem volta para a sua posição de influência. Esse homem volta para perto da rainha Candace. O texto não está dizendo, então eu vou cometer assim uma possibilidade de erro. Mas, diante dessa experiência que esse homem teve, você acha que ele voltou para a sua terra e ficou calado? Ou você acha que ele falou para todo mundo que ele podia o que aconteceu na sua vida? Eu não tenho a menor dúvida. Então, quem sabe, a gente está pensando em Jerusalém, Judeia e Samaria, e a gente já está feliz. Mas quem sabe, Deus está pensando em Etiópia. Deus está pensando África. Deus está pensando confins da terra. Então, quem sabe, um dos responsáveis por levar o evangelho em lugares onde Filipe não chegaria, onde os apóstolos não chegariam, foi um homem que através de um encontro improvável, com um homem improvável, Filipe, pôde ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a gente nunca faz ideia, a gente nunca pode mensurar o que uma vida pode gerar como impacto no reino de Deus. É por isso que a gente ouve a voz de Deus. É por isso que a gente obedece à voz de Deus. E é por isso que a gente se coloca à disposição de Deus para aquilo que Ele quer fazer. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua verdade.
que a despeito de mim, a despeito das falhas do seu servo, que a tua verdade possa ecoar em nossos corações. Que o Senhor nos desperte com um senso de consciência para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor fará. E que nós não sejamos espectadores da tua boa, perfeita e agradável vontade, mas que sejamos participantes daquilo que é a tua obra redentiva no mundo. Abençoe esses jovens e adolescentes. Derrame sobre eles cada vez mais o teu Espírito Santo, com ousadia e coragem, não apenas para fazerem qualquer coisa, mas para serem o tipo de gente que o Senhor chamou eles para serem. Gente que testemunha de Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.